Fui para cesárea porque não tive dilatação. Quem já não falou isso ou pelo menos ouviu alguma mulher citar essa frase? Mas será mesmo que as mulheres não têm dilatação? No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho como funciona esse processo para que você possa entender realmente se a mulher dilata ou não. O que acontece quando o trabalho de parto inicia é que esse é o nosso útero, tá? E o colo do útero é essa parte aqui. E ele é grosso igual a minha mão e durinho igual a pontinha do nariz. E quando o trabalho de parto realmente inicia, esse colo que é posterior, ele começa a centralizar e ele que é grosso igual a minha mão, começa e duro igual a ponta do nariz, começa a ficar molinho igual a boca e começa a afinar igual uma folha de papel. Então, quando o trabalho de parto inicia, esse colo centraliza, amolece e afina para depois a dilatação acontecer, propriamente dita. Só que esse processo, ele só acontece quando o trabalho de parto inicia. Ou seja, se essa mulher não entrou em trabalho de parto, é muito provável que ela não tenha uma dilatação do colo, porque a dilatação só vai acontecer quando o trabalho de parto acontecer de verdade. Lógico que existem algumas mulheres que no final da gestação, que vão ao consultório, né, para consulta de pré-natal, tem algumas mulheres que fora do trabalho de parto já estão com 1, 2, 3 centímetros, mas isso é um bônus, né, porque grande parte das mulheres não vão ter dilatação no final da gestação, porque esse processo só começa realmente quando o trabalho de parto inicia. Então, aquelas mulheres que vão para uma cesariana porque não tiveram dilatação, só que não entraram em trabalho de parto, a gente pode dizer que não é tão real assim, porque a dilatação só vai acontecer quando o trabalho de parto realmente começar. E esse trabalho de parto, ele tem que ser um trabalho de parto franco, ou seja, um trabalho de parto real, não são os pródromos. Se você não sabe o que são pródromos, eu te convido a assistir o vídeo aqui no meu canal que chama Parece Trabalho de Parto, mas não é. Nesse vídeo eu te conto certinho o que são os pródromos. Porque, como o próprio título diz, parece trabalho de parto, mas não é. Quando o trabalho de parto realmente acontece, né, que nós iniciamos a fase latente, que também tem um vídeo aqui no canal sobre a fase latente e todas as outras fases do trabalho de parto, quando o trabalho de parto realmente acontece, é que a parte hormonal, todos os hormônios liberados no trabalho de parto vão começar a trabalhar esse colo para que ele centralize, para que ele amoleça e para que ele afine, para aí começar a dilatar. Então, aquela mulher que não entrou em trabalho de parto, realmente ela não vai ter dilatação e ela pode não ter dilatação e isso é esperado, porque o trabalho de parto não iniciou. Certo? E aquela mulher que iniciou o trabalho de parto e não teve dilatação, realmente acontece? Na verdade, sim, mas não é porque ela não teve dilatação. Na verdade, o que acontece é que o bebê não entrou na pelve, né? Como assim? Então, imagina o seguinte. Primeiro, aquele trabalho no colo que eu mostrei para vocês, quem faz aquilo é a parte hormonal, ou seja, os hormônios vão amolecer o colo para ele começar a dilatar. Então, mais ou menos até 3, 4 centímetros, quem faz a dilatação do colo são os hormônios, tá? Depois, quem vai fazer a dilatação é o neném. Por quê? Ele vai entrar na pelve, então aqui, né, tá? Ele vai entrar e esses ossos, eles vão se afastar para permitir a entrada do bebê e quando ele for sair, esses ossos se afastam também para permitir a saída do neném, né? Então, o bebê, ele vai começar a descida dele dentro da pelve. E num determinado momento, quando ele estiver mais baixo, ele vai encostar no colo do útero. Então, imagina que a minha mão é o colo aqui, tá? Ele era grosso, ele centralizou, ele amoleceu e ele afinou e ficou fininho, igual um papel. Imaginou aqui, bem fininho. E aí esse bebê com a cabecinha vai começar a empurrar esse colo.
certo? Então funciona assim. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, né? Então o bebê tá aqui, imagina que o colo é fininho igual um papel e cada contração empurra esse bebê para baixo. Então eu tenho uma contração que abre, aí mais algumas contrações, esse bebê empurra mais. Então eu vou fazer assim que acho que vai ficar mais fácil. Então, ó, tá fechadinho, né? A contração empurra, esse bebê abre, depois empurra, abre mais um pouco, depois mais algumas contrações, esse bebê empurra a cabecinha com o colo e ele vai empurrando, empurrando, empurrando até a dilatação total. Então, até 3, 4 centímetros, quem amolece e dilata o colo são os hormônios. Depois disso, quem vai dilatar esse colo é o próprio bebê com a ajuda das contrações, porque a contração empurra esse colo. A contração empurra esse bebê para que, com a cabecinha dele, ele empurre esse colo para que esse colo possa abrir. Então, depois dos 4 centímetros, mais ou menos, quem vai dilatar é o bebê, com a sua própria cabecinha, empurrando isso. Então, é uma dilatação mecânica. Se você entrou em trabalho de parto, ou você conhece alguém que entrou em trabalho de parto e a dilatação não progrediu, é porque muito provavelmente esse bebê não conseguiu descer dentro da pelve e não conseguiu empurrar esse colo para que esse colo abrisse, né? Esse bebê provavelmente deveria estar mal posicionado, ou seja, a melhor posição para o bebê entrar é costinhas para o lado esquerdo, olhando para dentro com a cabecinha para baixo e com a cabecinha encostada no peito e com a cabecinha retinha assim. Se ele tiver com a cabecinha tortinha ou com o queixinho afastado, isso tudo dificulta a descida dele e ele pode não conseguir a sua descida. Então, muitas vezes, né, grande parte das vezes, a mulher não tem a dilatação porque o bebê não conseguiu progredir a sua descida na pelve. Isso significa que, na realidade, o bebê não é que a mulher não teve dilatação, e sim, ou ela não entrou em trabalho de parto, realmente, né, e por isso não teve a dilatação, ou o seu bebê estava mal posicionado, que ele não conseguiu descer na pelve para forçar esse colo. Ou seja, não existe mulher que não dilata. Existe sim, ou que não esperou entrar em trabalho de parto, ou esse bebê que não conseguiu progredir dentro da pelve e assim a dilatação fica estacionada. Tá certo? Esse é o meu vídeo de hoje para trazer um pouco mais de conhecimento sobre como acontece o trabalho de parto. E se você gostou, curte aqui, deixa o seu comentário para mim e mais ainda, compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Vamos enviar informação de qualidade para todas as mulheres, para o maior número de mulheres que a gente conseguir. E eu conto com você. Um beijo e até a próxima!